Depois da euforia de ontem, as bolsas inverteram a tendência, de olho na guerra comercial. O mercado hoje perdeu 1/3 do ganho de ontem. Mas o setor financeiro resiste às turbulências. Nós temos mais um convidado, nosso entrevistado é o CEO da fintech BankMe, Thiago Eike. Tudo bem, Thiago? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Muito obrigado. Bom, como que é possível fazer qualquer tipo de planejamento num olho de furacão como esse, numa gangorra das bolsas? Você que, inclusive, fala, né, cita, a fintech é um banco pequeno, né? Claro, a gente sempre fala nos grandes bancos que enfrentam as turbulências, mas como é que um banco menor enfrenta uma turbulência como essa? Como é possível resistir a tudo isso? Thiago, o que acontece é que o crédito, para ele pulverizar mais no Brasil, ele precisa ser mais pulverizado. Então, o nosso problema sempre foi o mesmo. Algumas poucas grandes instituições, e que daí o score, a linha de corte para o crédito, fica concentrada nele. Então, o mecanismo que as fintechs têm utilizado é através da descentralização, transformando empresas em financeiras, muito do embedded finance. E daí a gente traz para o empresário a oportunidade dele conseguir fazer um outro tipo de crédito e escapar desse momento de Selic a quase 15% ao ano. Pois é, e quando há essa turbulência nas bolsas, né? Ontem há um ganho, hoje há uma perda de 1/3 do que se conquistou ontem, mas o mercado já vinha nessa gangorra. Uma própria fintech, uma fintech sofre qual o impacto dessa gangorra, dessa montanha-russa? Thiago, o cenário aqui é o seguinte: com esse aumento de tarifa, a consequência é o aumento da inflação, porque os produtos vão ficar mais caros. Com o aumento da inflação, a medida para se segurar a inflação é o aumento das taxas de juros. E daí o empresário, que é quem toma o grosso do crédito no Brasil, muito quando a gente fala aqui, que impacta mais diretamente no primeiro momento, é o crédito empresarial. Na sequência, vem o crédito para as pessoas físicas. E esse empresário, nesse primeiro momento, ele vê a taxa de juros que ele paga ao mês subindo bastante, estão batendo quase 15%, que é segundo a previsão do próximo Copom, batendo quase 15%, e ele não consegue repassar todas essas margens para o cliente final. Ou seja, ele fica espremido nesse cenário. Ele tem duas alternativas. Ou ele fica mais eficiente para conseguir manter a margem, e por isso que uma grande alternativa que as fintechs estão utilizando agora, que é algo estruturante para qualquer fintech se manter competitiva no mercado, é o uso de inteligência artificial. E de que maneira, inclusive, a própria tecnologia vem ajudando esse setor, no caso aqui do Brasil, e inclusive se fala muito de uma recessão mundial, que o tarifaço pode provocar algo nesse tipo. Como que é possível blindar? Obviamente que a blindagem 100% é impossível, né? Mas de que maneira é possível se precaver cada vez mais de uma turbulência como essa? Thiago, a gente está vendo um cenário que nunca vimos. É algo que ninguém consegue prever. Então, quando o Trump tomou essas medidas, elas não foram medidas econômicas, elas foram medidas geopolíticas. Então, a prioridade não era a economia, mas sim o conflito, a guerra comercial com a China, para decidir quem vai ser a maior potência que vai governar o planeta pelos próximos anos. Como não é econômico, ele está sofrendo das pressões econômicas. E daí os outros países ficam num cenário que não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, mas o novo posicionamento onde ele freia as tarifas para os outros mercados e concentra na China, isso passa segurança para o mercado. Porque agora sabe-se que não é um objetivo econômico, mas sim um objetivo geopolítico. Então, como não se sabe o ritmo e o tamanho dessa onda, a gente tem que olhar com base nas crises passadas. Então, nas crises passadas, como você se protege? Tendo liquidez.
você precisa preservar caixa, né? Em tempos de crise, caixa é rei. E ao mesmo tempo, aplicar em novas tecnologias, e aí a inteligência artificial está vindo com muita força para isso. É o momento das empresas se protegerem usando a inteligência artificial para aumentar a sua eficiência e daí conseguir preservar a sua margem. E rapidamente, em um minutinho, a turbulência que ocorre dentro do Brasil por causa da economia internamente, na comparação com a turbulência que pode vir dos Estados Unidos. Qual a que mais te preocupa como CEO de uma fintech? Thiago, a turbulência do Brasil. Porque o Trump não vai derrubar e destruir a economia global. A gente sabe a forma que ele negocia, então joga alto para conseguir fechar dentro dos seus termos. Isso seria um momento que conseguiríamos passar com certa tranquilidade. Se você analisar, as moedas hoje se valorizaram frente ao dólar, as moedas de países ricos. E as dos países emergentes se desvalorizaram. Então, por isso que dá mais medo da condição brasileira. Porque a gente está numa situação de fragilidade, com alto gasto fiscal. Já vínhamos numa tendência de aumento de taxa de juros, que era um momento que não estava acontecendo mais no mundo, o mundo inteiro baixando os juros e a gente subindo. Então, a gente é pego num momento de fragilidade, com a inflação aumentando e que todo o cenário mostra que os preços vão precisar aumentar diante desse tarifaço. Então, a gente vai ter que fazer um esforço muito grande para não ver a inflação disparar, e a gente sabe que inflação é o que mais penaliza a economia de um país. Claro. Thiago Eik, CEO da Fintech BankMe, muito obrigado pela sua atenção com os nossos espectadores. Voltaremos a nos falar. Thiago, até a próxima. Obrigado, Thiago.